Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Viva Ritual. E hoje estamos no nosso último episódio da série Os 8 Remédios Naturais. E hoje vamos falar sobre espiritualidade. Junto com a espiritualidade, a confiança em Deus. E mais uma vez nós temos aqui com a Flavinha, que está aqui para a gente poder conversar, e o nosso convidado especial, Diego. Diego, que é teólogo, conselheiro espiritual aqui no Rituale. E a gente vai fazer uma boa conversa, contrapondo, né, o que o Ellen White escreveu há mais de 100 anos, o que se fala, né, sobre a importância da espiritualidade e religiosidade nos contextos de saúde, e contrapondo, comparando o que a ciência traz a respeito sobre isso. Bom, gente, sejam bem-vindos, obrigado pela participação de vocês. Estar nesse podcast, o qual eu tenho acompanhado como espectador apenas. Agora estou aqui. Muito bom estar aqui de novo. Mais uma vez, é o último, né? É o último dessa série. Vai deixar. Então, Flavinha, fala pra gente, o que Ellen White escrevia sobre espiritualidade, sobre confiança em Deus nos seus escritos? Muita coisa. Afinal de contas, ela foi uma escritora cristã, né? Ela inicia os seus escritos falando sobre Deus e falando sobre fé e falando sobre confiança em Deus. Então tem muita coisa que ela fala sobre isso. Ela fala que a gente deve depositar toda a nossa confiança em Deus e não em pessoas, não em homens, não deixar que as pessoas fiquem enchendo nossa mente muitas vezes e não coloquemos essa confiança devidamente em Deus. Ela leva muito o aspecto da confiança em Deus para um fortalecimento religioso também, né? No sentido de as pessoas quando utilizam ali de práticas religiosas, elas vão estar reforçando esse processo de confiança em Deus. E ela traz essa sugestão e essa prática. Ela fala do quanto que a confiança em Deus faz com que emocionalmente as pessoas fiquem melhor, fiquem mais tranquilas, né? Fala muita coisa, né, Diego? E aí? Fala muita coisa. Quando você fala de Ellen White, você está falando de um período onde não se abordava, não tinha essa busca, né? Não é que não tinha busca, mas você está falando do século XIX, você está falando de uma escritora que está num período onde a medicina era muito arcaica e ela começa a linkar várias coisas relacionadas à saúde. Ela começa a escrever muito sobre saúde, quebrando os paradigmas médicos, né, e científicos da época. Sim. E uma que é o programa que vocês têm falado e conversado aqui, que são os 8 remédios, e um dos remédios é essa confiança em Deus. Ela é incisiva em falar confiança em Deus. Um dos aspectos bem importantes disso é a palavra confiança. Confiança, ela dá porque se a gente vai falar hoje em dia, um dos males bem atuais, os males que a gente tem presenciado muito, é a preocupação, medo, tudo atrelado ligando e criando como efeito colateral a ansiedade. Isso tem impactos hormonais, isso daí afeta fisicamente a pessoa. Sim. Então, uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com vários medos e fobias, ela inevitavelmente vai sentir no corpo. E a confiança e as práticas espirituais e religiosas, elas minimizam, elas tiram um pouco dessa potencialidade, né? Justamente no aspecto da confiança e da entrega. Porque quando você confia, você entrega. Quando você confia, você consegue entregar. E o que normalmente se entrega? A entrega é justamente aquilo que mais tira a nossa paz. As pessoas, elas desenvolvem um processo ansioso justamente por aquilo pelo que não controla. Sim. O que a gente controla não gera ansiedade. O que não controla gera ansiedade, porque a gente vai tentar controlar o incontrolável. E aí é nesse ponto que quando você desenvolve práticas religiosas e espirituais, você consegue minimizar esse efeito de controlar o que não está na sua esfera de ação. E automaticamente isso gera mais tranquilidade, paz, serenidade, sentido. Ela fala muito de propósito. Então, só o fato de você confiar menos em si, né? Porque hoje a gente tem que tocar nesse ponto. Muito se fala hoje da autoconfiança, né? Então você está numa época de muito incentivo e massificação de que você pode, você tem, e é quase que se torna uma egolatria, né? Sim. A confiança em Deus é um remédio que vem, assim como outros remédios, para nos provocar, quebrar alguns aprisionamentos sociais, ela vem para quebrar essa tendência
e falar o seguinte, tá, eu vou confiar menos em mim. Eu vou confiar em quem, então? E aí a ideia das práticas religiosas é levar o seu pensamento a alguém mais poderoso e mais forte, alguém que está acima de todas as coisas, por isso que é a confiança em Deus. Então ela vai entrar nesse campo aí. Interessante. Vocês lembram quando que a Ellen White escreveu esse livro dela, do Ciência do Bom Viver? 1900? 1908. 1908. Entre 1905 e 1908 ela vai fazer o lançamento desse livro e a busca desse lançamento era justamente para desenvolver clínicas de vida saudáveis. Interessante. E por que eu estou perguntando isso, né? Porque antes dos anos 1900, a prática da medicina, de uma forma geral, no contexto geral, ela era muito individualizada, no contexto em que cada profissional fazia aquilo que ele achava que era certo. Então não era uma prática médica baseada em evidência científica. Era baseado apenas na observação. Então se aprendia algo nas faculdades, mas não existiam livros, compêndios, né? O primeiro livro, né, com rigor de observação e de testes, né, na área médica, foi escrito por Ian Osler, que é considerado o pai da medicina moderna. Ele escreveu Princípios da Prática Médica em 1892. Então eu achei que ela tivesse escrito isso antes, né, mas foram anos de redação, né? Mas nada desse livro se fala sobre saúde. No livro dele? Não. É um livro que fala sobre doenças. Doenças, que é... Princípios da prática médica, para quê? Para tratar doenças. E ele levantou uma coisa interessante que ele dizia que apenas 4 medicamentos na época funcionavam para alguma coisa. Tinham um potencial de ser... O resto era tudo placebo. Né? Então é interessante fazer esse contraponto, apesar de ter uma pequena diferença ali. Mas naquela época, o William Osler, se não me engano, americano, escreveu lá nos Estados Unidos. Para um livro desses chegar ao mundo, demora. Não existe internet. E quando a gente fala assim, por exemplo, você está falando de um autor que senta e escreve um livro. Não foi o caso dela. Porque quando ela tem o primeiro contato inspirado que ela vai ter em 1844. Então, a partir dali, ela já começa as suas percepções de saúde. Então, ela começa... Então, 1863... você tem um dos maiores compilados que ela faz, a maior visão que ela teve, a maior revelação que ela teve sobre saúde foi dada nesse período. Então, de 1860, 63, você já tem muitos escritos dela falando sobre saúde e estilo de vida. Então, práticas naturais. O que vai acontecer é que lá ela vai falecer em 1913, então ela já está bem mais mais idosa, né? Senhorinha, eu ia falar. Em 1905 ali. O que ela faz? Ela pega, o que a gente fala de escrever um livro A Ciência do Bom Viver, ela pega os seus escritos e é um trabalho árduo de fazer um levantamento de tudo que ela escreveu e compilar esses escritos num livro. Então, na realidade, em 1905, o que ela faz é uma compilação de coisas que ela escreveu no século XIX. 40, 50 anos atrás. Exatamente. Então, são coisas que ela vai juntando isso. Em 1905, aí está a compilação. E esse livro, ela faz esse movimento justamente em busca de 2 clínicas que eles queriam montar para atender pessoas e cuidar de pessoas. Interessante. Então, bem antes até. Ela não sentou e escreveu, entendeu? Entendi. Então foi... foram objetivos diferentes. Exatamente. Né? Agora, uma outra coisa que você trouxe, Diego, eu como professor, pesquisador, curioso, eterno curioso, a gente tem que ir sempre atrás de evidências, né? Eu fui buscar alguns artigos e é interessante quando você fala, né, do questão do propósito que a religiosidade e a espiritualidade traz para a pessoa. Tem estudos que mostram, né? Por exemplo, tem um estudo aqui interessante do Health and Retreatment Study. É um estudo que mostra que a frequência de participação em serviços religiosos, né? A pessoa que frequenta a igreja, que participa de comunidades religiosas, está associada a uma redução de 40% no risco de mortalidade. Teve um outro estudo também que mostra, o estudo da Black Women's Health Study, um estudo americano também, que encontrou que a participação em serviços religiosos várias vezes por semana também está associada a uma redução importante da taxa de mortalidade. Teve um outro estudo ainda que fala do efeito protetor, né, da prática espiritual e da religiosidade / espiritualidade, né, como efeito protetor independente. Olha que interessante, mostrando que independente da pessoa, se fuma,
se consome álcool, se pratica ou não atividade física, se tem uma condição socioeconômica confortável, vamos dizer assim, né? E tem um ambiente que a gente chama de ambiente não produtivo, né? Com muita violência e tal, a religiosidade por si só, religiosidade barra espiritualidade por si só, é um fator de melhor desfecho de saúde para as pessoas. E lógico, ela vai incentivar também uma mudança de prática, né? Então, Sim. é como se eu chego na igreja, desenvolvo uma prática religiosa, ela vai me influenciar a ter uma mudança de comportamento. Então, isso é muito bom, é muito favorável. Sim. Ela vai começar a colocar aquela minhoquinha assim atrás da sua orelha, assim, aquela pulguinha atrás da sua orelha para falar assim, peraí, vamos lá, né? Então, por que você vai cuidar do seu corpo? Qual o objetivo disso? Uhum. Então, a gente hoje estava fazendo a meditação e aí, quando a gente fez a meditação, um dos trechos que eu li foi justamente esse, né? Roubar do Criador a honra que lhe é devida, quando a gente não cuida do nosso corpo. Então, Nosso tempo. porque às vezes eu pergunto assim, a gente vai ter saúde para quê? Aí as pessoas falam, porque eu quero viver muito. Tá? Mas você vai viver muito, mas e aí? Vai chegar um momento que você vai morrer de qualquer jeito. qualquer forma. Pode ser de maneira longeva. E aí eu falo, é muito mais importante a gente analisar a qualidade, né, do tempo de vida. Perfeito. Eu prefiro viver, sei lá, 60 anos bem vividos do que 90 capengando, né? Bem... Então, Mas assim, é possível viver 90 com uma possível. qualidade, Com qualidade. boa. é possível. Exato. É que não pode gerar aquela expectativa de que eu começo a cuidar da minha saúde e nada vai acontecer. Ah, sim. Né? com Então certeza. vem uma paciente para mim e fala assim, frustrada, porque ela era uma pessoa que cuidava da saúde, mas aí ela desenvolve um câncer. Aí a gente começa a conversar justamente nesse ponto. O cuidado com a saúde, ele precisa ir além da própria saúde, porque senão ele começa a perder o propósito. Aliás, tudo que a gente faz, se tem uma finalidade, se você fala assim, você foca no resultado, se a finalidade é o próprio resultado, você está fadado a se frustrar, você está fadado a viver algumas coisas que pode, né, até tirar você da experiência do processo que é tão válida e dá sentido. Sim. Então, se você tem um propósito, o que é o propósito? O propósito é aquilo que transcende o próprio resultado. Então, você coloca o propósito é aquilo que fala assim, ok, esse é o processo, esse é o resultado, o propósito está além disso. É o motivo pelo qual o resultado é válido. E aí é como se você, inclusive, não se tornasse refém do resultado para viver o processo. Sim. Então, tudo que a gente faz é dessa forma, inclusive a busca de saúde. O objetivo dela, quando ela, não só dela, mas quando você pega os textos bíblicos, e não, a gente fala aqui sobre uma ótica cristã, mas se você vai para outras linhas religiosas, né, desde as 3 maiores monoteístas, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, e outras orientais de práticas muito mais sensoriais, muito mais horizontais, você vai ver que a ideia é basicamente a mesma. Todas as práticas religiosas, elas vão construir ideias de propósito, que vão além da própria saúde. Então, Transcende, né? transcende a própria saúde. Então, isso daí é um ponto muito válido para que você não se torne aquela pessoa bitolada pela saúde e só pela saúde. Né? Então, eu acho que a saúde é válida. A saúde, quando você coloca a espiritualidade numa vivência, numa prática, num processo, a saúde ela se torna um efeito colateral de algo que está acontecendo com você. Eu acho que isso é muito legal. Então, por exemplo, a espiritualidade, ela entra, a fé se fortalece, ela eleva o meu pensamento para além, ou gerando propósitos maiores, e como efeito colateral disso, eu vou ter saúde. Por quê? Eu vou desenvolver práticas em busca de honra ao Criador, eu vou desenvolver práticas de benefício para comigo e para com o outro. Então, quando isso acontece, nós vamos ter como efeito colateral a tendência é termos saúde, se seguirmos as orientações de um bom estilo de vida. Que é diferente, hoje em dia, a proposta normalmente vamos buscar a espiritualidade para ter saúde. E quando você pega textos importantes, como de Paulo, por exemplo, em Romanos, uma carta que ele escreveu aos Romanos, ele vai colocar como uma finalidade desenvolvimento dessa vivência espiritual. Então ele fala assim, honre o seu corpo, transforme a sua mente, para que então você alcance um conhecimento sobre o ser divino, sobre Deus e tal. Entendeu? Então assim, a sua saúde na realidade é para aprimorar a sua percepção da sua existência. Perfeito. E aí? Eu falo para meus alunos que... eu falo para meus pacientes que a saúde ela não é um objetivo, ela é uma consequência. Consequência de escolhas que você faz. Se você chega e fala, o que você quer se cuidar? Eu quero ter mais saúde.
É isso, como muito bem você falou. Saúde para quê? Tem que ter um Tem que motivo ter um maior. motivo, tem que ter um propósito. E aí eu acho que, Dani, Quem revelou isso pra você não foi carne, não foi sangue. Jesus uma vez disse para Pedro. E eu acho que é muito legal essa fala, e inclusive esse fechamento com esse remédio natural Confiança em Deus, porque ele coroa todo o propósito dos 8 remédios. Né? É como se fechasse assim realmente com chave de ouro e amarrasse todas as coisas. Porque se a gente pegar isoladamente a água, pegar isoladamente o exercício, a alimentação, a gente vai ficar num fim em si mesmo. A gente vai ficar só buscando resultado e ali, se o resultado não vier, porque eu preciso ainda corrigir isso na alimentação, enfim. É importante, a gente viu em todos os episódios anteriores que é importante cuidar da alimentação, é importante fazer exercício, beber água, dormir bem, tudo isso é importante. Mas sem a confiança em Deus, acaba ficando um pouco sem o propósito. A confiança em Deus, ela dá o sentido, ela dá o propósito para tudo isso, né? Então, é aonde os 8 remédios naturais, eles estão aí como um presente de Deus, né? A gente fala, assim, na confiança em Deus como uma fatia. Eu gosto de um exemplo, às vezes, que o Diego dá, que a confiança em Deus, ela é toda a borda. Eu acho que isso faz muito sentido. Imagina como uma pizza, talvez não seja o melhor exemplo para a gente dar num podcast de saúde, mas vamos fazer aqui uma pizza. Vamos fazer aqui uma pizza saudável. E aí, essa pizza tem várias fatias, e cada fatia representaria, por exemplo, um remédio natural. A gente não tem como colocar a confiança em Deus como uma das fatias. Porque a confiança em Deus, ela vai permear todas. Exatamente, ela vai permear todas. Dentro desses conceitos que a gente foi criando podcast a podcast, é dizendo, para que estou me alimentando bem? Para cuidar do meu corpo, que é templo. É templo de quem? É templo do Espírito Santo. Então, aí eu toco na confiança em Deus e na espiritualidade, né? Para que fazer exercício? E essa pergunta vai em todos os remédios naturais. Você falar, Daniel, sabe uma coisa interessante que acontece? Quando a gente fala de religião, isso daí incomoda o ouvido hoje em dia, né? É muito mais gostoso falar de espiritualidade, mas quando você pega, por exemplo, aquele livro que você está lendo, do Koenig. Harry Koenig, que ele vai falar de como é difícil você mensurar a espiritualidade para você se aprofundar em evidências científicas. Não é tão palpável quanto práticas religiosas. E aí, quando fala de religião, a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte: não preciso de religião. Eu desenvolvo minha espiritualidade sozinho, que é uma tendência hoje, né? A gente está vendo um universo, né, em torno de nós, de um pensamento comum da nossa geração, da nossa época, de que eu posso viver sozinho, eu posso viver isolado. Então, a gente se relaciona isoladamente. A gente está minimizando, está diminuindo. A pandemia provocou ela colocou um tempero nessa tendência que já vinha acontecendo. Então, quando fala-se de religião, a primeira coisa, eu posso desenvolver minhas práticas sozinho. Só que tem uma questão que a religião, ela não é só um processo doutrinário. Então, quando se fala de religião, se pensa rapidamente em dogmas. Rapidamente, fala, religião, já pensa em dogmas. A religião não é só isso. O impacto de saúde, provavelmente, nesses estudos, nesse que você mencionou para mim antes de começar o programa, você colocou assim, que em alguns casos a religião ela pode ter um efeito contrário. E sim, e normalmente o que eu tenho acompanhado e visto? Que pessoas que começam a desenvolver um processo meio que espiritualmente patológico ou religiosamente patológico, é porque elas se focam justamente em um único aspecto, que é o fator apenas doutrinário e dogmático. Eu não vejo problema nenhum nisso daí, desde que ele seja acompanhado por outras coisas. Então, quando você fala de um processo religioso e incomoda menos, é você pensar o seguinte: no processo religioso, a gente está falando de uma prática de relações sociais. A gente está colocando assim, a gente está inserindo a pessoa num aspecto tribal, ou seja, existem pessoas que acreditam como eu acredito. Uma comunidade. Uma comunidade, é você se tornar comum. E a gente tem essa necessidade social. É nesse ambiente que a pessoa se descobre, por exemplo, você entra na logoterapia, Viktor Frankl, ele vai falar muito do autoconhecimento, não com um olhar individual, mas na minha saída. Em pessoas que caminham no mesmo sentido, na mesma direção, e que revelam em mim aspectos particulares, peculiares. Então, você tem a vida em comunidade, a vida social, as conexões, você tem o autoconhecimento que é desenvolvido nessas práticas religiosas, você tem
o desenvolvimento da sua fé, porque justamente você vai ter provocações, no movimento religioso, de uma igreja, por exemplo, que eu tenho mais oportunidades de amar pessoas que são tão falhas quanto eu. Né? Uma vez eu cheguei para um professor meu de arqueologia e ele falando, ele disse assim, eu não vou mais para a igreja, não. Existem muitas pessoas hipócritas na igreja. Aí ele falou assim, não tem problema não, pode ir para lá que sempre tem um espaço para mais um. Então assim, a ideia é que nesses lugares a gente se encontra com as nossas forças e com as nossas fragilidades. A religião é um lugar de aprendizado também. Sim. Então você está lá desenvolvendo conceito. Eu costumo desenvolver com o pessoal aqui o seguinte, a espiritualidade, assim como cada ramo de uma vida da MEV, por exemplo, de estilo de vida, alimentação, exercício, todos eles têm conceitos, têm conteúdos sólidos para se desenvolverem. A espiritualidade não pode ser diferente. A espiritualidade, se ela transita no campo sensorial apenas, ela tá sendo apenas um paliativo, uma distração. Ela precisa ter um fundamento. Ela precisa ser sólida. Por exemplo, por que escolhemos a alimentação diante de tantas dietas? Por que escolhemos a alimentação vegetariana? Por que ela é importante? Então tem que ter fundamento, tem que ter conceito, a gente tem que saber por que faz. A espiritualidade, quando ela desenvolve-se numa prática religiosa, ela nos provoca isso também. Conhecimento, aprendizado. Então, olha, eu estou falando de algumas coisas, dentre várias que acontecem. Então, você tem práticas de ajuda social. Então, o grupo que sai para fazer uma prática social. Você tem o aprendizado, você tem as conexões, você tem o convívio em comunidade. Você tem o autoconhecimento, você tem a provocação de se tornar alguém melhor diante do outro, ter paciência, interagir, se relacionar com pessoas que muitas vezes não são fáceis, né? Porque você também não é fácil e as pessoas estão se relacionando com você. Então, assim, tem muita coisa em volta e então religião não é só dogma e não é só doutrina. Por isso que tem um fator terapêutico incrível no aspecto religioso. Sim, a religiosidade, né, ela também traz um ponto forte, que é um dos pilares da MEV, que são as conexões sociais. Tanto que existe uma linha da MEV de pessoas estudiosos que estão propondo o 7º pilar da MEV, que seria o pilar de espiritualidade. Sim, isso já tem sido, né, tem sido conversado e tal, mas gera um certo conflito entre percepções, opiniões diferentes. Claro. Mas a gente tem que se pautar na ciência, assim como a MEV foi construída, se pautada na ciência. Então faz muito sentido estimular práticas religiosas nos pacientes, para as pessoas, né, por conta dessa questão de propósito. Eu tenho uma opinião que a gente já até conversou, né, sobre isso, né, e o Koenig, ele fala sobre isso. Como você mesmo trouxe, medir espiritualidade é difícil. Porque cada um pode dizer que, eu sou espiritualizado. Baseado no quê? Como? Como é que é essa prática? É abstrato, É abstrato. É bem né? subjetivo. Então, essa é a minha opinião agora, que eu vou dar. Quando a gente fala de espiritualidade, eu entendo que espiritualidade é fé. É algo que todas as religiões têm em comum. Que religião é algo, na minha visão, religião é algo que é criado pelo homem. Alguém que teve um pensamento e trouxe-lhe uma ideia e reuniu pessoas que pensam parecidos e se juntam e praticam a sua fé, a sua espiritualidade dentro de um contexto religioso. Essa é a minha visão sobre isso. Não sei se é correto, se é errado, mas é uma percepção pode falar contra, não? que eu tenho. Com certeza. Aqui é a mesa que a gente pode trazer. Agora, você é o estudioso disso. Eu sou o cara... Eu sou cético. O especulador. Eu sou especulador, exato. Eu trago provocações Sim. para a gente discutir sobre isso. Não, agora, mas eu, como acho um bom pesquisador, a minha visão não é uma visão engessada. Claro. Porque a partir do momento que amanhã tragam novas evidências, novos fatos, eu posso mudar a minha opinião diante de fatos. Então, eu também sou um pouco assim, porque eu venho de uma crença da não existência de Deus, né? Então, até os 20 e poucos anos de idade, para mim Deus era uma fábula. Então, até que me convenceram. E, na verdade, esse convencimento aconteceu justamente com perguntas que eu comecei a fazer com relação à vida. Mas quando você fala, por exemplo, 2 pontos que você falou que eu acho interessante. Quando você fala assim, não, a prática da fé, eu acho que é
super válido. A fé é Deixa eu só falar uma coisa. Ellen White, inclusive, reforça a fé como um dos elementos importantes no processo da confiança em Deus, né? Quando ela vai falar sobre princípios práticos, a fé, a oração, elas são as partes práticas do exercer a confiança em Deus. Então... Sim, mas quando eu falo de fé, por exemplo, embora alguns ateus, eu tenho amigos ateus, eu tenho familiares ateus, que eles viram um pouco a boca, assim, quando você fala isso. Mas eu li um livro interessante de Norman Geisler, Frank Turek, que o título é o seguinte: Não tenho fé suficiente para ser um ateu. Como se, para você ser um ateu, você precisa de uma prática de fé também. Sim. Então, quando você fala de fé pela fé, a pergunta que fica, talvez a gente não responda aqui, mas é uma pergunta. Se a fé é super válido, então se eu tenho fé nessa mesa, de alguma forma isso vai impactar a minha saúde física, meu bem-estar. A provocação que a gente vê no âmbito da espiritualidade sólida, né, de conteúdo e terapêutica, é que a fé é muito válida, ela é uma ferramenta importante para você se vincular a algo que faça sentido e ajude você nesse processo de vida, né? Que é a ideia da confiança. Então, por exemplo, eu era um ateu que tinha fé. Eu tinha fé por quê? Por que a gente fala de fé? Embora alguns não gostem, né? Entendi. Porque a fé, eu trabalho num campo onde eu não posso, de maneira empírica, analisar alguma coisa. Como que eu analiso? Da mesma forma que eu não provo que Deus existe, eu também não consigo provar que ele não existe. Então, de uma certa forma, a gente precisa entrar num campo das conjecturas, da filosofia, né? Ficar filosofando sobre o tema. Então, a fé pela fé, fica essa pergunta que eu deixo aberta aqui. A fé pela fé, se ela for o meio para a saúde em si, não importa no que eu tenho fé. Agora, a grande questão é que o convite é você ter fé em alguém. Eu gosto muito da ideia de uma fé. A fé, ela é racional. Se ela não for racional, ela é fideísmo, ela é uma crendice apenas. Então, a fé ela precisa ser racional. A racionalidade não é a razão de você explicar todos os aspectos do que contém a sua fé, mas você partir de campos que tem uma lógica, tem uma observação lógica, filosófica dentro do processo. Então, assim, é lógico eu desenvolver fé em determinadas coisas. Se essa fé, e só pela fé, eu tenho saúde, então não importa no que eu tenho fé. A proposta da espiritualidade cristã importa no que você deposita a sua fé, ou em quem você deposita a sua fé, para que, de alguma forma, você possa confiar. E eu não confio em coisas apenas, eu confio em pessoas, né? Então, eu confio em seres. Então, quando eu confio, eu entrego. Quando eu entrego, eu me acalmo, eu me tranquilizo. Quando eu entrego, protegido. Me sinto protegido, eu tenho um propósito de vida. Então, assim, essa é a primeira questão que eu achei muito legal que você falou da fé, mas eu acho que ela vai além da própria fé. A fé é uma manifestação, é como se fosse uma característica inerente a nós. A gente tem fé. A gente tem fé em um monte de coisa. Agora, no que a gente deposita é o que vai ser o fator preponderante para o nosso bem-estar. Outro aspecto, a religião, aí a gente vai distanciar um pouco, que a religião ela não é uma prática desenvolvida pelo homem. Se fosse, acho que já estava tudo destruído já, né? Na realidade, a religião, quem inicia ela, dentro da ótica cristã, tá? Essa ideia de religar a humanidade criada, nós estamos aqui, num planeta pairando o universo. Sem o Criador de tudo, não temos esperança de vida. Pela nossa liberdade, escolhemos nos afastar. Escolhemos seguir nossos próprios caminhos, escolhas e decisões. Legal. Isso é bom, a gente é livre para fazer escolhas. Mas quando eu quero me afastar dessa influência divina, abre-se um vácuo, né? Um abismo entre nós e a potencialidade de vida. Deus seria essa potencialidade vital. É como um brinquedo se afastando da pilha. Ele vai ficar obsoleto, sem a pilha. A gente sem a vida, a gente não é nada. O que acontece? Deus toma a iniciativa de reconectarmos-nos a Ele, através dessa grande e incrível revelação que Ele faz da pessoa de Cristo. E aí Cristo faz o quê? Ele religa a humanidade a Deus. Então, quando Jesus, por exemplo, na cruz, uma passagem linda de Mateus e também de Lucas, né? Ele fala, Pai, está consumado. O que é essa consumação? Por que ele morre? Justamente para fazer essa reconexão. Então, esse religar foi iniciado por ele.
foi uma iniciativa divina de reconectar a humanidade a ele. O que acontece a partir dele? Ele fala assim, ó, vivam em comunidade, saiam, ensinem, batizem, façam todas essas coisas. Falando sobre saúde, sobre respeito e amor ao próximo. Curem, né? Curem-se, né? E aí ele inicia esse processo de religião e o que acontece? A religião, nunca ninguém falou assim, ó, vamos montar uma religião. Não tem esse fator pontual na história. O que tem é uma prática de coisas que as pessoas acreditavam profundamente. Então você pega homens daquela época que viram Cristo e afirmavam, ele ressuscitou. Aí vem o homem e fala assim, ó, ou você rejeita essa loucura que você está falando, porque né, alguém que ressuscitou dos mortos, ou você vai morrer. Para eles era tão real, tão factual isso, que eles falaram assim, pode me matar então. Sabe aquela ideia de que não há invenção ou mentira que resista a uma boa pressão? Então assim, eles preferiam morrer a negar aquilo que tinham experienciado. Então, o que eles começam a viver? Eles começam a viver uma prática de comunidade e serviço ao próximo, de falar sobre alguém que veio e salvou a humanidade. Então, aí se inicia, por exemplo, no livro de Atos, você tem o início da religião. O que vai acontecer, que a institucionalização da religião vai estabelecer nomenclaturas, paredes, templos e tudo mais. Ótimo. É uma coisa mais humana, mas a religião é uma... Eu tenho que defender o que a gente está falando justamente do aspecto da saúde e da religião, né? Então, assim, e aí a institucionalização se torna, a gente vê mais a mão humana ali dentro do processo. O que não me ofende, né? Você fala assim, eu estou indo em tal denominação religiosa, seja ela qual for. Budismo, Siddhartha Gautama estava lá, ele não quis fundar uma religião. E aí ele inicia um movimento, que eles inclusive dizem que é um movimento filosófico, não é tão religião assim, só porque pensam na questão dogmática. E aí ele deixa isso aí mais, embora seja muito bem estabelecido. Então só esses pontos que a gente... Ótimo. Não seria tão o ser humano ali, o homem que entendeu? Eu acho ótimo, isso me esclareceu, já me trouxe um outro ponto de vista, e eu acho perfeito isso. Eu acho que a ideia desse tipo de papo, né, bate-papo que a gente está tendo aqui, é justamente gerar esse tipo de reflexão. Claro. É bom falar com o cientista, porque o cientista ele tem a mente ampla, assim. Então... É muito boa essa conversa, né? Porque essa coisa da reconexão que você trouxe, né? A religião reconecta, então é isso, né? A religião, ela reconecta, e reconexão é uma palavra que as pessoas estão em busca o tempo todo, né? Eu quero me reconectar. A gente escuta toda semana algum hóspede falando isso. Eu vim aqui para me reconectar. Às vezes você está querendo se reconectar de uma forma assim, onde você sai definindo e fazendo por suas próprias forças, quando na verdade você precisa de uma força maior nesse processo de reconexão, né? Você precisa de uma reconexão com Deus para que Deus te permita se reconectar consigo. Uma coisa que não fica claro muitas vezes. A gente só fica querendo, eu quero me reconectar, eu tô me sentindo, eu preciso ficar introspectivo. As pessoas falam muito isso, né? Mas não necessariamente elas falam isso pensando em Deus. Sim. Mas muitas vezes, eu diria que todas as vezes, Deus ele é fundamental para que essa reconexão aconteça, né? Sem dúvida. De forma saudável, de forma... Você vai ver uma prática religiosa, uma coisa que acontece, né? Não em todos os movimentos religiosos, mas principalmente nos três monoteístas, é você ter um segmento, assim, uma base escriturística para fazer isso. E no cristianismo você tem a Bíblia, certo? Aí você tem um artigo aqui, muito legal, é de 2009, mandei para você, que fala sobre o engajamento bíblico, o impacto. E aí eles falam do poder do 4. Para você ver, a leitura e essa convivência, esse aprendizado bíblico, acontece onde? Numa prática de comunidade. Que aí é o meu penúltimo argumento com relação a isso, para depois a gente falar até da confiança. Mas, ele vai trazer gráficos nesse artigo, né, o engajamento, depois a gente pode... Foi feito um estudo com 40 mil pessoas de 8 a 80 anos, durante quanto tempo, não vou lembrar agora quanto tempo, mas fizeram acompanhamento para ver o engajamento bíblico. E aí eles pegaram pessoas que tinham engajamento bíblico, liam a Bíblia uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. O que eles vão perceber? Que de 4 vezes na semana para cima, você tem uma mudança comportamental absurda. E aí eles mensuram isso no gráfico. O salto que dá. Então, 1, 2 e 3 ficam quase na mesma esfera, no mesmo nível ali.
E quando você fala de 4 vezes ou mais, você já tem um salto no gráfico muito grande. Então eles vão perceber, por exemplo, algumas coisas. Ó. Diminuição em 57% de alcoolismo. Dessas pessoas de 4 vezes mais na semana. Esse Você vai ter sexo fora do casamento, ou seja, adultério, traição, outros relacionamentos. Uma diminuição com essas pessoas de 68% de casos assim, para as pessoas que têm contato e engajamento bíblico 4 vezes mais. Pornografia. Você tem uma diminuição de 61% menor nesse grupo de pessoas engajadas, meditando na Bíblia. Você tem jogatinas. As pessoas elas se viciam menos em jogatinas, 74% menos nesse grupo. Ou seja, é evidente. Aí você tem outras... compartilhar a sua fé com o outro aumenta o potencial da pessoa querer fazer isso em 228%. Outras disciplinas, 231%. E habilidades de memorizar textos das escrituras que valham para o seu dia a dia, de maneira prática. Por exemplo, um texto muito comum: não ande ansioso pela vida. O Criador cuida de todos os seres, desde do pardal, do pássaro, até o lírio do campo. Não vai cuidar de você? Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, imagina você conseguindo memorizar um texto desse para momentos onde parece que a vida vai provocar você a se degringolar. Então, assim, é prático. E aí esse estudo é bem legal, porque ele coloca os gráficos, ele coloca um monte de propostas aqui. Então, esse é a outra coisa que se vive dentro da religião. Então, veja, é só para quebrar aquele paradigma de que a religião é só sim e não. Pode e não pode. Não é isso, tem muita coisa. Religião não é sobre aquilo que você vai deixar de ganhar, de fazer. É sobre aquilo que você vai ganhar. Daniel, se você desenvolve um movimento, se você desenvolve uma prática religiosa assim, você, não só na prática religiosa, mas em tudo na sua vida, mas nessa prática, a religião vai se tornar para você um bálsamo e não um peso, não um fardo do que você tem que deixar. Mas a ideia dela, de uma boa religião e saudável, porque lógico, né? A gente não vai falar assim, Diego, toda religião, se eu falar isso aí, eu estou indo contra o que a gente acredita. Por quê? Porque eu não acho que toda dieta é legal. Sim. Não é? Então, pela lógica, nem toda religião ela vai propiciar algo saudável para você. Então, assim, uma prática religiosa saudável, esse objeto precisa acontecer, esse objeto direto saudável, ela precisa desenvolver em você uma visão de perspectiva positiva, num novo estilo de vida, que você está ganhando de novo na sua vida. E não o que você está deixando para trás. Porque senão você não segue o conselho do próprio Paulo. Paulo fala assim, em busca desse grande prêmio, e quando ele fala prêmio, ele está falando de uma elevação espiritual, de uma conduta ética e viver ao lado do Criador. Ele fala assim, eu deixo para trás as coisas que ficam. Eu vou em direção ao... O foco dele está para lá. Exato. Aí a gente vê muita gente religiosa triste condenando as pessoas, né? Que a gente fala que as pessoas chamam de crente, eu chamava, né? Quando era ateu, eu falava, crente chato. Aqueles que ficam apontando o dedo para os outros. O que é isso daí? Então, para onde está o olhar deles? Provavelmente não está para frente. Não. E aí qual que é o objetivo nosso? Defender o bem-estar, uma vida saudável, principalmente no impacto de longevidade, numa prática saudável religiosa. Com qualidade. Que constrói em você práticas positivas. Por exemplo, a religião hoje impacta o marido que eu sou, o pai que eu sou, o que eu decido não fazer por questões morais. Então, o respeito que eu tenho para com você. Então, por exemplo, a religião me mostra que você é o filho de Deus. E se você é o filho de Deus, ele é rei e você é príncipe. Como que eu vou tratar você? Como que eu vou lidar com você? Então, isso impacta em tudo. Veja como que essa vivência é importante. O que vocês acham? Acho sensacional. Tô gostando de ouvir. Gosto muito de te ouvir falar, Diego. Isso é bem interessante. Trazendo rapidamente de volta para a mesa a pizza. A pizza. Acho que para a gente já tem uma pizza concluir, né? Para a gente concluir esse nosso papo, que eu acho que foi muito bom. De fato, se a gente vai olhar também, até pela ótica da ciência também, comportamental, de hábito, que estilo de vida é comportamento. Né? E eu sempre trago esse tipo de reflexão. Hoje a gente tem acesso infinito praticamente à informação. Mas por que as pessoas que têm essa informação não fazem o que precisam fazer para terem mais saúde? Porque a informação está aí. Todo mundo sabe que a alimentação mais natural, praticar exercício, gerenciar o estresse, dormir, está tudo aí. Mas por que ninguém faz o que está sendo dito o tempo inteiro? Né?
Então, eu vejo muito a espiritualidade, a religiosidade, como a Flávia muito bem ilustrou, a borda da pizza. Porque ela junta tudo isso e dá a visão de propósito. Não é o propósito. As pessoas não estão fazendo porque elas não estão no pra quê certo, né? Não estão encontrando o propósito certo. A gente desvincula, né, o intelecto, o conceito da prática. A gente tem uma tendência greco-ocidental, né? Os orientais não tinham, inclusive alguns, mais antigamente, esse conceito de abstração. Você vê que eles são... Hoje ainda, né? Se você vai para regiões onde a cultura, o islâmica, o judaica e o oriental, de uma forma mais específica, ela é maior, você vai ver que eles são muito literais naquilo que eles vão falar e tudo mais. Então, você fala de fé, fé é um conceito abstrato para nós, né, ocidentais. Para eles precisam ter uma demonstração prática, uma caracterização. É algo prático, ou seja, você não desvincula conceito de prática. Então, e a gente perde um pouco isso aqui, mas não é algo impossível, né? Então, a gente vê muita gente sabendo que é certo, por exemplo, é ruim fumar, mas a pessoa fuma. Por quê? O prazer e a satisfação, elas estão ganhando muito mais voz do que o aspecto mais racional. Exato. As pessoas estão vivendo pelo prazer e pouco pela razão. Pouco pelo certo, pouco pelo propósito. Né? Então, se a pessoa não sabe para onde vai... Exatamente. Qualquer lugar certo. Tem uma diferença que a gente costuma dizer, que é o seguinte: há uma diferença entre desejo e vontade. A gente acha que são sinônimos perfeitos, mas não são. Não. O desejo, ele se pauta nas suas emoções, no que acontece quimicamente com você, aquela liberação gostosa dopamínica que causa o desejo. Então, o desejo é a vontade de comer o pudim. A vontade é aquilo que você fala assim, não, a vontade ela é estabelecida pela minha razão. É eu querer ficar dentro e seguir uma dieta, seguir um caminho legal, e aí isso vai duelar com o desejo. A vontade vai duelar com o desejo em outro momento. Então, se o desejo é querer comer o pudim, a vontade é querer comer o brócolis. Por quê? Porque eu sei que vai fazer bem, eu já entendi que faz bem e tal. Agora, tem uma coisa. O desejo, ele é movido pela emoção, por esse aspecto químico. Agora, né, da psicanálise. Exatamente. Agora, a razão, a vontade é movida pela razão, só que a razão ela é nutrida por um motivo. Se não tem motivo e o motivo não é sólido, a razão ela pode até estar lá. Mas se o motivo não for sólido, aí sobressai. a vontade se enfraquece em meio ao desejo. Então, assim, quando você fala motivo, é isso que a espiritualidade vem trazer. Então, você quer ser saudável. Tá, pra quê? Que é o que a Flávia mencionou. Então, quando esse motivo se consolida, é a mãe. É a mulher que não consegue parar de fumar. Aí ela engravida. Aí do nada, ela nunca conseguiu parar de fumar. Aí ela para de fumar. Aí fica 9, 10 meses lá de gestação, mais o tempo de amamentação sem fumar. Só que aí depois que o bebê para de mamar, a motivação não existe mais, o desejo volta a falar forte e muitas mulheres voltam a fumar. Aí você tá entendendo? A ideia da espiritualidade é justamente essa. Criar uma motivação. Se você me permite, embora o tema, o oitavo remédio é confiança em Deus, tô falando muito, né? Vamos lá. A confiança em Deus, eu tentei defender um pouco que a prática religiosa, ela não é só dogmática, sim e não. Sim. Tem muitos aspectos positivos, desde o aprendizado, conexões, tudo, convívio. E aí tem uma coisa, ok, Diego, mas o que isso impacta a confiança? Porque quanto mais eu conheço, Mas eu confio. mais eu confio, eu posso confiar, né? Então é o seguinte, se a gente for pegar esses pilares, a gente fala assim, ó, eu não confio em quem eu não conheço. Né? Vamos falar assim, eu não conheço essa pessoa, não sei, eu tenho um nível de confiança com ela, eu vou conhecendo mais, eu vou aumentando essa confiança. Eu não conheço alguém que eu não me relaciono. Com quem eu não me relaciono, eu não conheço. Então assim, se a gente não se relacionar e essa relação se tornar cada vez mais íntima, eu perco o potencial de te conhecer e automaticamente de confiar em você. Minha confiança vai ficar sempre rasa. Eu não conheço, eu não me relaciono com quem eu não sou intencional ou com alguém que eu não me proponho a fazer isso. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu preciso ser intencional para então eu me relacionar, para então eu conhecer, para então eu confiar, e aí então eu posso entregar aspectos que são incontroláveis, baseados em minha finitude, para que isso me traga bem-estar emocional, psíquico, para que eu consiga desenvolver uma noite de sono saudável, de saber que aquilo que eu não posso controlar, eu já confio pelo conhecimento que eu desenvolvo racional, e eu confio no aspecto lógico, eu confio em alguém maior, que
talvez ele não faça exatamente a minha vontade, mas eu confio que a vontade dele é melhor. Então, esse é o contexto onde a prática religiosa espiritual, ela consolida a confiança, e a confiança ela começa a ter impactos orgânicos de um bem-estar, de uma tranquilidade, uma serenidade, uma pessoa mais tranquila e assim por diante. Então é só para a gente conectar a ideia da confiança com essa defesa que a gente fez da religião. Perfeito. Acho que foi ótimo, Diego. Acho que trouxe acho que deixou a coisa mais ilustrativa e mais clara, né, desse aspecto da religiosidade. E é uma coisa interessante, né? Porque os estudos mostram que as pessoas que têm essa prática, elas, segundo os autores, as práticas religiosas, né, são pessoas que vão ter mais escolhas mais saudáveis, igual como você mostrou nesse outro estudo. As pessoas, a partir do momento que elas começam a praticar isso, elas vão escolher melhor, porque elas têm mais consciência. E aí o que acontece? A vontade sobressai o desejo, o instinto, porque o desejo é instinto, né? É aquilo que está ali dentro. E às vezes a pessoa tem desejos obscuros, mas... Quem não tem, né? Mas se ela está sobre o caminho, se ela está racionalizando a sua fé, a sua prática religiosa, isso pode ser suprimido. E o desejo é natural, inerente do ser humano. Exato. Todo mundo tem desejo. Né? Todo mundo tem desejo, né? E a partir do momento em que a gente vai, então, criar consciência sobre isso, se conectar com Deus e seguir um caminho, eu sei que as minhas vontades vão sobressair porque elas são conscientes. E é por isso que as pessoas hoje não fazem o que precisa ser feito. Porque elas não têm consciência sobre o seu status de saúde, sobre a sua vida, sobre o que elas estão fazendo na vida delas, sobre o que elas estão gastando o seu tempo. O ativo mais precioso do mundo, tempo. Então, acho que essa analogia da Flávia, né, da borda da pizza com todos os outros remédios, acho que é excelente, porque de fato a espiritualidade, né, a confiança em Deus, ela vai conectar tudo isso. E sem isso, dificilmente todas essas fatias vão estar unidas. Exato. E assim, eu acho que para fechar, como a gente fechou todos os outros com a parte prática, para as pessoas que estão em casa pensarem, né? Como eu posso, de forma prática, aumentar e melhorar minha confiança em Deus? Diego, essa é para você. De forma prática. Convívio, não tem como. Relacionamento é diário, é constante, é você perseverar. É quando você tá lá e você não tá bem, mas você tá junto, a pessoa tá junto. Não é assim que a gente vai fazer? Então, assim, eu falo que uma boa prática meditativa, de conhecimento, e o aspecto importante da religião é o seguinte: a religião ela perde o sabor se ela é única na semana. Então, por exemplo, só aquele dia que eu vou na igreja. Essas pessoas elas se tornam mais espectadoras do que praticantes, né, da religião. E elas acabam até dando mais trabalho, muitas vezes, no meio da comunidade. Então, assim, a prática diária faz com que ir à igreja no final de semana, ou qual dia for, seja uma coroa dessa relação. Então, assim, eu me relaciono com quem eu gosto, me relaciono todos os dias, né? Então, quanto mais eu desenvolvo um bom momento de reflexão, um bom momento de oração, seja de manhã, seja à noite, eu prefiro de manhã, para começar o dia já blindado, né, com as minhas mentes atentas, com a minha mente atenta. Então, assim, uma boa prática solitária e uma boa prática comum. E eu acho que esses são fatores que elevam a nossa vida espiritual. A espiritualidade cristã, ela acontece no meio comunitário. Porque o mesmo Cristo que falou assim, quando você for orar, entre no seu quarto sozinho e ore o seguinte: Pai Nosso. Ele não fala Pai Meu. Ele não ensina a oração do Pai Meu. Ele ensina do Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus, ele fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Veja que, embora a experiência espiritual seja singular, ela só acontece, ela só se nutre pelo convívio e a prática em comum, em comunidade. Então, se fosse de maneira muito prática, eu diria o seguinte: embora hoje se fale muito do aspecto subjetivo, da individualidade da pessoa na prática espiritual, eu acho que é legal, mas ela tem que ser um efeito de uma construção, de um convívio, né? De um convívio prático, para viver tudo aquilo que a gente falou. Acho que de maneira prática, as pessoas elas podem e deveriam, não só para viver de maneira longeva,
mas para que elas percebam que, além da longevidade, tem uma eternidade que as aguarda. E isso sim ajuda na consciência. Para quando a consciência bater, e mesmo eu sei que faz mal, mas eu vou continuar fazendo. Mas aí quando eu tenho consciência e sei que eu continuar fazendo, estou desonrando alguém que eu estou aprendendo a amar, aí é mais difícil, aí eu recuo um pouco mais. Então, de maneira prática seria isso. Legal. Perfeito, Diego. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Flavinha. Obrigada. E nós encerramos aqui, então, o nosso último episódio do 8 Remédios Naturais, desse nosso grande compilado, né, dessa grande nossa discussão, que eu acho que foi bem interessante, bem nutritiva. E você em casa, você que está nos assistindo, obrigado pela sua presença, você que chegou até aqui ao final. Você pratica a sua religiosidade, a sua espiritualidade? O que você acha de talvez separar um dia na semana para começar a refletir em Deus, a meditar em Deus, né, como o Diego traz? Se você acha que alguém precisa escutar um pouquinho o que a gente conversou aqui para trazer alguma reflexão sobre a vida, sobre as suas escolhas de saúde, compartilha esse vídeo com alguém. E se esse vídeo para você foi significativo, impactou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para poder você sempre ficar sabendo dos nossos novos vídeos que vão estar aqui no ar, os nossos novos podcasts. E obrigado mais uma vez e nos vemos até breve. Tchau, tchau.